conosco, vivendo o melhor de Deus. Não é esse o tema, não. Vivendo o melhor de Deus. Quem está se preparando para ver o melhor de Deus, diga amém. Amém. Irmãos, não há noite que não se acabe, não há tempestade que não se finde, não há guerra que não termine. Deus está preparando o melhor para mim e para a sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Eu estou na fé de que o melhor está chegando. Eu sei que, claro, pastor, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Claro, ele veio, habitou entre nós, operou milagres. O problema é que nós nem sempre estamos vivendo o melhor de Deus naquele momento. Eu queria ler para você um texto e compartilhar com você uma palavra. Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Lucas 17, a partir do versículo 11, vivendo o melhor de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na versão Almeida, revista e corrigida, ARC. Lucas 17, de 11 em diante. E aconteceu que indo ele, Jesus, diga comigo, Jesus. Aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrou numa certa aldeia, e saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Mestre, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, os vendo, disse, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, diga comigo, indo eles, diga mais forte, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Esse era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse, não foram 10 limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, quando a gente olha para o texto e lê que Jesus curou o leproso, a gente até acha estranho, porque a gente até conhece a palavra lepra, sabe que lepra é uma doença de pele, que nos dias de hoje no Brasil está até erradicado, quase não se ouve mais falar disso. Mas há ainda algumas culturas onde a lepra é uma doença muito séria. No tempo de Jesus, para quem nascia em Israel, a lepra era tido como uma maldição. A pessoa que tinha lepra, ela era conhecida por amaldiçoada. Por exemplo, entre os sírios, não era uma maldição, porque um capitão de batalha dos sírios, chamado Naamã, ele chegou a alta patente de governo, capitão de guerra, sendo o homem mais importante daquele povo, era leproso e continuava as suas atividades. Havia vários tipos de lepras naqueles dias, mas qualquer mancha que aparecesse na pele, qualquer mancha na pele, era tido como lepra. Qualquer mancha na pele era tido como lepra. Então a pessoa, como é que era o protocolo? Ela encontrou uma marca na pele, uma mancha de nascença, uma mancha na pele, ela ia até o sumo sacerdote. Quando a criança era apresentada ao Senhor, no 8º dia, ou no 40º, se circuncidasse o menino ao 8º, ele era apresentado um pouco mais à frente, e aí cada época tinha um regulamento diferente, mas quando a criança era apresentada ao Senhor, o sacerdote conferia todo o corpo daquela criança. Em alguns momentos da história, eles anotavam sobre aquela criança o que tinha de marca no seu corpo, se a marca era hereditária ou não, para que lá na frente, se aquela marca aumentasse, percebendo que era uma lepra, ele tinha que ser retirado do convívio social que ele vivia. Por quê? Porque a lepra era altamente contagiosa, segundo o entendimento daquele povo. A lepra era uma doença tão contagiosa que as pessoas tinham que sair imediatamente pós-diagnóstico do meio da sua família. Então era assim, o camarada encontrou qualquer mancha na pele, ele ia ao sacerdote. E uma vez que o sacerdote, que era o único médico naquele tempo, reconhecesse aquela enfermidade como lepra, ele nem voltava em casa para se despedir. Ele ia embora. Ele saía correndo para um leprosário.
E se ele chegasse na cidade, ele poderia ser apedrejado para que a doença dele não contaminasse outro. Uma vez que o leproso ia buscar comida na cidade, pegava-se mirra e lavavam-se as calçadas. Eles cobriam sua boca e começavam a gritar leproso, leproso passando, para que ninguém pudesse ficar no mesmo lado da calçada onde eles estavam. Em alguns contextos, dava-se um sino para aquela pessoa, e ela tinha que abanar aquele sino, ou pendurar no pescoço, à medida que ele andando, aquele sino ia fazendo um sinal, e entendia-se que havia um leproso naquele lugar, e todos saíam de perto. A lepra, irmãos, era a pior doença que havia nos dias de Jesus. A lepra era a pior doença, sem nenhum tipo de capacidade de medicamento. Uma mancha na pele que hoje um tratamento muito simples pode resolver, naquele tempo era colocar a pessoa no meio de uma cidade chamada leprosário. Então faziam-se lugares afastados, na beira da estrada, bem longe, num arraial onde tinha ali uma cerca, e lá no final moravam os leprosos. E aí, aquele que tinha uma lepra menos penosa ao seu corpo, se juntava com alguém que tinha uma lepra muito ruim. E como a lepra era altamente contagiosa, que tinha uma lepra com uma gravidade menor, que poderia, com o passar do tempo, ficar bom, ele ia sendo contaminado pela lepra do outro, e a lepra se proliferava no meio daqueles leprosos, e todos eles morriam. E olha como é que a cultura era tão cruel. Se um leproso fosse casado, ele era dado como morto. A mulher dele podia ao sacerdote falar: meu marido é leproso. E dava-se ela para casar com uma outra pessoa. Se a mulher fosse leprosa, ela ia para o leprosário, podiam dar o marido dela para se casar com uma outra mulher, porque acabou. A lepra era o ponto final. A lepra era dali para o caixão. Não tinha remédio. Não havia tratamento terapêutico, não havia tratamento experimental, não havia nada que pudesse conter aquela doença. Muitas pessoas escondiam leprosos no fundo da sua casa, para não perder o convívio com ela, mas assim as pessoas iam sendo contaminadas naturalmente, então era morte para todo mundo. Então o leproso causava morte a quem estava à sua volta. Acabou. A lepra era o diagnóstico final. O único lugar que eles passariam o resto da vida, leprosário. Dezenas de pessoas ficaram leprosas, centenas, milhares morreram de lepra. É interessante que, quando alguém era chamado de leproso, aquela família ficava sob observação do sacerdote por um tempo, para saber se outro não mais estava contaminado. Então, o marido, uma vez leproso, não podia abraçar sua esposa, porque contaminaria a sua esposa. Não podia pegar o filho no colo, porque contaminaria o filho. Não podia ter relacionamento próximo, íntimo com o seu cônjuge, porque contaminaria o cônjuge. A lepra era o final. Não tinha mais jeito. E aqui chega no texto, Lucas 17. Quem é Lucas? Lucas é um médico, doutor Lucas. Este homem foi parceiro de Paulo em viagens missionárias. E Lucas, ele não escreveu apenas o Evangelho. Ele fez primeiro uma pesquisa de campo. Ele saiu nas estradas para saber dos milagres que haviam acontecido. Por isso, quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai encontrar detalhes. Lucas, ele ia no local onde teve o milagre e falava assim: me explica como foi. E ele escrevia do próprio que recebeu o milagre o que aconteceu. Porque ele, como médico, ele começou investigando se os milagres eram verdadeiros, ou se Jesus havia forjado o milagre. Então esse camarada saiu por aí procurando milagre, foi questionando: e aí, me conta como é que foi o seu milagre. E ao que ele foi ouvindo os milagres, sabe o que aconteceu com ele? Se converteu a Jesus. Porque quem se interessa pelas coisas do alto, não tem jeito. Um dia ele vai ser tomado pela glória de Deus. Posso ouvir amém? Tem muita gente, irmãos, que começou a ler a Bíblia só por curiosidade e hoje é um crente cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Eu fiquei curioso, comecei a querer saber, e vai saber, e pimba, aceitou Jesus. Esse Lucas foi assim. Ele descobriu várias coisas sobre Jesus.
E você vai perceber que Lucas dá detalhes dos milagres. Ele escreveu mais sobre milagre porque ele era médico. E ele traz para a gente um episódio, onde 10 homens, não eram 9, não eram 11, eram 10, moravam num leprosário. E o leprosário era uma casa, ou uma cabana, uma tenda, onde os leprosos cozinhavam, as pessoas passavam na beira do caminho, deixavam comida na entrada da aldeia, familiares deixavam roupas na entrada da aldeia, comida na entrada da aldeia. Eles não podiam beber água que era corrente, porque água corrente podia ir para um outro lugar e contaminar outro. Então eles tinham que cavar um poço e beber da mesma água, se higienizar da mesma água, comer com o mesmo talher, se mover com a mesma enfermidade. E aí a doença de um vai passando para o outro, passando para o outro, passando para o outro. A lepra vai sendo tão agressiva que há momentos em que os membros externos do corpo vão se descolando do corpo. A orelha vai soltando do corpo. O nariz vai se deformando. Os olhos vão se deformando. As unhas vão caindo. O dedo perde força, vai ficando fragilizado nas articulações. As falanges do dedo vão ficando fragilizadas. Ele não tem força para pegar as coisas. As pernas, as articulações de joelho, tornozelo, lombar, ombro, vai ficando enfraquecida. E a tendência de quem tem lepra é se compadecer e pensar, vou morrer, não tem mais jeito. Acabou. A lepra era o ponto final. Não tinha tratamento, não tinha vacina. Acabou. Só que um dia, meu irmão, esses homens viveram o melhor de Deus. Sabe o quê? Jesus está passando naquela rua, Jesus está passando naquela avenida, Jesus está passando na entrada de uma certa aldeia. Nós não sabemos o nome, não sabemos o endereço, mas sabemos que haviam 10 doentes do lado de dentro da aldeia, e do lado de fora o homem que tinha poder para curar estava passando. Olha que festa, meu irmão! Os caras deviam estar lá sentados, conversando, e estão vendo uma multidão vindo, e começam a pensar, será que é Jesus? Será que é Jesus? Devem ter passado dezenas, centenas de grupos ali, e aqueles homens imaginavam, será que um dia Jesus vai passar por aqui? Será que um dia Jesus vai cruzar essa aldeia? O que eles menos imaginavam é que naquele dia, em que Jesus saía de Jerusalém para Galileia, passa pelo meio de Samaria, e é o que ele está passando pela rua. Eu não sei quem conheceu, eu não sei o que se ouviu, mas de repente aqueles 10 começam a gritar, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Sem força para gritar, corpo enfraquecido pela doença, a doença que está lhes levando à alcova. Eles arrancam força, sabe-se Deus de onde, lá do mais poderoso íntimo, para dar um grito, Jesus, mestre. Dos 10, talvez alguns gritando mais baixo, porque está mais debilitado. Dos 10, outros gritando mais alto. Dos 10, alguns que nem estão gritando. Mas aqueles homens só querem uma coisa, um milagre. Só querem uma coisa, viver o melhor de Deus. Quero dizer para você, meu irmão, uma coisa nessa noite. Você está num lugar onde Jesus tem passeado constantemente. E sabe qual é o problema? A nossa alma às vezes está com uma enfermidade. A nossa mente às vezes está enferma. Às vezes a enfermidade é na estrutura do meu casamento. Às vezes é uma enfermidade na minha finança. Às vezes é uma enfermidade, meu irmão, nos meus relacionamentos. Hoje é o dia de você voltar a viver o melhor de Deus. Onde você vai dar um grito hoje, vai dizer, Jesus, olha para mim, Senhor. Jesus, hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Irmão, eu vou te falar, tem dias que Deus escreve no céu e fala, hoje é o dia dele. Hoje pode ser o seu em nome de Jesus. Eu fui a uma conferência, irmãos, 2.600 pessoas sentadas no mesmo lugar. Ele vai ser profeta, esse varão aí.
Ele já está vindo, recebendo o melhor de Deus já agora. Vai recebendo aí, varão. E olha que coisa engraçada, 2.600 pessoas. O pregador, um americano, chamado Randy Clark, estava pregando, e tinha o intérprete interpretando o que ele dizia, e o assunto era ativação de dons. Eu estava lá sentado, anotando no meu caderninho, minha Bíblia, minha caneta Bic, e eu fui anotando tudo. Ele falou assim: agora pare de anotar tudo vocês, coloquem as coisas no chão e vamos orar, para que Deus libere dons aqui. Dons aqui. E eu estou lá, eu estava no meio do povo, assim, igual você, 2.600 pessoas, sentado lá, baixei minha cabeça lá, e estou lá orando. E ele começou: irmão, vamos orar aqui por pessoas específicas. E eu estava pedindo a Deus para que Deus me desse um dom. Eu tinha lido um livro que falava sobre dons de maravilhas, dom de cura, dom de profecia, dom de palavra de conhecimento. Eu falei: Senhor, eu queria ter esse dom de palavra de conhecimento. Eu conhecia poucas pessoas que tinham esse dom. Eu falei: Senhor, podia me dar esse dom? Olhem aí. Vai que o Senhor quer me dar esse dom um dia. Eu estava lendo, estudando, comprei material, comecei a ler na Bíblia, comecei a escrever sobre o tema e comecei a buscar em Deus isso. E eu estava lá, sentado. E o pastor Randy Clark estava falando naquele dia assim: irmãos, vamos orar para que Deus libere dom de palavra de conhecimento hoje aqui. Eu estava lá sentado. E ele falou assim: agora vamos todo mundo orar. E eu baixei a cabeça para orar. Daqui a pouco eu senti alguém botar a mão no meu ombro assim, ó. Aí eu, não dei muita importância, aí me chamaram, eu olhei, era ele. E o intérprete falou: vem cá. Aí me pegaram pela mão, e eu fui. O que está acontecendo? Irmão, 2.600 pessoas. Aí ele falou assim: olha, irmão, olha que maluquice. Ele falou assim para mim: você está orando para receber o dom de palavra de conhecimento? Eu falei: se estou. Como estou? Aí ele: então recebe. Ele colocou a mão na minha cabeça, eu desliguei o disjuntor. Sabe quando o disjuntor desliga? Cai no chão. Tá. Aí eu falei assim: vou levantar logo para não passar vergonha. Quando eu levantei, não tinha ninguém dentro da igreja mais. Eu falei: será que eu morri? O que aconteceu? O povo que tinha ido comigo foi tudo almoçar. Eu levantei rapidinho, não deu 5 minutos, irmãos. Só que tinham passado 2 horas. Para mim foi rápido, mas para Deus foi 2 horas. E aí eu levantei assim meio tonto. Não tinha ninguém dentro da igreja praticamente. Saí para procurar uma coisa para comer. Ainda meio com as pernas meio pamba, sem entender o que tinha acontecido. Fui lá, comi. Então, você está bem, pastor? Estou vivo, que é mais importante. E agora com dom. E está tudo certo. Está tudo bem. Dia normal. E fui pregar, e acabou, seguiu a vida, e vida normal. Estava um dia pregando num lugar, irmãos. E Deus falou comigo assim: ore que hoje eu vou curar uma pessoa que está com uma ruptura, está com uma fratura na 7ª vértebra. Eu fiquei lá, falei: papo de doido isso. E continuei pregando. Espírito Santo, 7ª vértebra. Eu nem sabia que tinha 7 vértebras nas pessoas. Eu não sou da anatomia, irmão. Minha mulher que é fisioterapeuta, eu não sou nada. E eu estou lá e me incomodando. Eu falei assim: irmão, desculpa, eu estou meio incomodado com o negócio aqui. O Espírito Santo está mandando eu orar por uma pessoa que teve uma fratura na 7ª vértebra, um negócio assim. Eu não sei nem o que significa, mas se faz sentido, vem aqui. Veio uma senhora na frente e depois veio um senhor na frente. Orei por eles, eles foram embora. E meses depois o pastor me ligou: sabe aquela moça? Foi curada. Oh, glória a Deus. E Deus começou a me dar, no meio do culto, esse entendimento de pessoas com enfermidades que iam ser curadas. Recebi o dom de palavra de conhecimento. De vez em quando acontece um negócio desse assim. De vez em quando eu estou irmão, meu óculos quebrou dia 1º de janeiro desse ano. 1º de janeiro. E eu colei uma fita nele para poder comer um churrasco que estava acontecendo lá em casa. Porque comer churrasco sem enxergar é muito ruim, né? E você não sabe se está comendo picanha ou comendo farofa, ou comendo abóbora.
Para uns é a mesma coisa. Para mim tem muita diferença. E aí eu estava lá. Olha só. Saí dali, dia 2 de janeiro. Fui numa ótica. Falei assim, minha filha, tinha um casal lá. Ela tentou colocar minha lente numa outra armação, não conseguiu. Aí eu fui na outra ótica. Tentou colocar em 10 armações, não conseguiu. Fui na terceira ótica, já meio angustiado, porque era dia 2 de janeiro, eu tinha gabinete marcado aqui na igreja, era gabinete marcado às 9h30, já era 9 horas, eu vou chegar, avisa que eu vou chegar. E eu cheguei na terceira ótica. E olhei para a moça. O Espírito Santo falou assim comigo, espírito de morte sobre a vida dela. Ora, aí eu meio sem jeito, já 2 de janeiro, falei com ela assim, tudo bem? Eu posso cantar uma música para você? Ela, pode. Eu comecei a cantar um louvor. E essa moça começou a chorar. Porque quando eu estou cantando, as pessoas geralmente choram. Ainda mais hoje, que a voz está debilitada, que estou o dia inteiro falando. E aí falei, o que você está passando, minha filha? Deus falou que você queria morrer. Ela disse que queria. Dia 30 eu decidi me matar, porque descobri que meu noivo estava tendo um caso com a minha melhor amiga. Eu falei, olha coisa boa, você perdeu um noivo safado e uma melhor amiga que não era amiga do cão, coa. Era tua amiga. Olha como é que Deus te livrou, de uma amiga que não presta e de um namorado safado. Coisa melhor que isso? Eu não pensei por esse lado. Falei, olha aí. E comecei a falar de Jesus para essa moça, na ótica. E aí, daqui a pouco, estava ela entregando a vida a Jesus dentro da ótica. Você mora onde, minha filha? Que eu sou pastor, quer dizer, eu não falei que eu era pastor, eu sou da Igreja Batista aqui, na Alameda. Ela, não, moro em Santa Felicidade. Eu falei, que bênção. Qual a rua? Tal rua. Aí eu fui para o Google, pertinho da Alameda Santa Felicidade. Falei, tem uma igreja pertinho da tua casa. Eu passo lá e vejo eles cantando. Falei, então você vai passar lá e vai servir lá. E comecei a segui-la no Instagram. E esses dias me lembrei dela, porque apareceu uma postagem, que eu quase não olho, mas quando eu olho, apareceu lá a postagem dela, no culto, domingo à noite, cantando louvor ao Senhor lá em Santa Felicidade. Sabe o que acontece? O poder de Deus, que é no nome de Jesus, está passando por ali. E por onde Jesus transita, pessoas passam a viver o melhor de Deus. Pessoas passam a viver o melhor de Deus. Lá no Chile aconteceu uma tragédia, quer dizer, quase uma tragédia. Os mineiros que estavam no meio de um buraco, com tantos metros de profundidade procurando minério, desbarrancaram e não tinham como sair por ali. E durante alguns dias acharam que eles estavam mortos, até conseguiram descer um radinho e falar com aqueles homens. Olha que coisa esquisita, irmãos. No meio de um buraco, sem luz, pouca água, pouca comida. Então o governo começou a mandar suprimento para esses homens comerem ali biscoito e comida normal, e começaram a comer água e lanterna, e abriram um poço do lado, numa área que não desbarrancou, e eles vão saindo por uma cápsula, e foram saindo lá, não sei quantos eram, e o último que saiu foi dar entrevista. O último era crente, líder de célula, e esse último que saiu foi dar testemunho. E esse homem foi dar testemunho num congresso da Visão Celular, lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá, e esse moço falou assim, que de repente eles ouviram um estrondo. Esse cara deixou de ser mineiro, virou palestrante, pregador do evangelho e palestrante motivacional. E esse moço conta que quando desbarrancou tudo, ele, vamos ficar calmo, vamos orar, porque eu estou aqui e Deus está conosco e vai dar tudo certo. E ele falou que pegou os biscoitos, quebrou em partes, uma lanterna por dia era acesa, até que passou a ter lanterna, água, comida, e aqueles homens começaram a racionar comida, até que veio comida da parte superior e foram saindo. E ele falou o seguinte, olha que impressionante, num primeiro momento todos achamos que ia morrer, e ficamos no meio daquele buraco, a tantos metros de profundidade, no meio do buraco, achando que íamos morrer.
até que nos acharam, dei comida, veio água, foi melhorando a expectativa. Estávamos naquele buraco ali, eu e um monte de pessoas que não conheciam Jesus. Havia tudo desbarrancado, mas no final, quando foram inçados todos os homens, todos aqueles homens entregaram a sua vida a Jesus. Porque no meio de uma crise, meu irmão, o Evangelho de Deus traz à pessoa o melhor de Deus sobre a vida dela. Você pode dizer amém? Então significa dizer, pastor, eu estou numa crise tremenda, então você está preparado para o melhor de Deus. É na enfermidade, é na dor, é na escassez, é na doença, é na luta, que o melhor de Deus se manifesta a nós, e o melhor de Deus é Jesus. Ele ainda tem todo o poder no céu e na terra. 10 leprosos, sem expectativa, buscando força do seu interior e gritando, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus fala assim para eles, vai mostrar para o sacerdote que vocês foram curados. E aqueles caras, irmãos, que estavam enfraquecidos, estavam sem nada, sem força, devem ter saído correndo, porque assim como um sacerdote dava o diagnóstico da doença, um sacerdote tinha que dar o diagnóstico da cura. Conferir o cara, você está curado, pode voltar para a vida normal. E os 10 saíram correndo. Os 10 saíram correndo, se atabalhoando um pelo outro, esbarrado aqui, dali, e sai correndo. O mais vigoroso vai na frente, os menos vigorosos ficam atrás. E no meio da corrida, eu imagino, irmãos, pela fé, que esses homens foram tendo seus corpos voltando ao normal, força nos dedos, força no joelho, força no tornozelo, o corpo foi se aprumando de novo, o olho que estava pendurado voltou para o lugar, está tudo bom. E aí um fala, calma, estamos curados. Vamos voltar para agradecer? Só um volta. Os 9 têm muito mais o que fazer. Ir ao sacerdote. E esse umzinho, estrangeiro, samaritano, ele volta. Esse cara sou eu. Esse cara é você. Essa mulher é você. Que já era para estar numa cova há muito tempo. Que já teve tantas oportunidades do diabo ceifar a sua vida e não conseguiu, porque você ainda viveria o melhor de Deus. Eu tinha um amigo, não tem ainda, quer dizer, nem sei se é meu amigo mais, tem tanto tempo que eu não vejo. Esse moço ia ser morto. A história desse cara é uma loucura. Os caras levaram para matá-lo, as 2 armas que levaram não funcionou. Aí, bom, mas tem que matar o cara. Sei que fizeram, pegaram combustível, gasolina, jogaram em volta de onde ele estava, jogaram nele, botaram fogo no meio de um matagal e foram embora. Amarraram esse camarada com fita, crepe, mão, pé, rosto, olho. E ele sentiu o cheiro da gasolina, o cheiro da fumaça, e ele se enrolava no chão, ele pulou aquele negócio todo arrebentado que tinham batido nele, caiu numa vala, foi resgatado por uma família, e esse homem foi liberto, ele foi levado para um hospital todo quebrado, todo arrebentado, não sobrou quase nada dele. E um grupo de amigos crentes foram visitar esse moço no hospital, e começaram a falar de Jesus para ele, ele entregou a vida a Jesus. Filho da irmã Maria, porque já era uma mulher de Deus e orava por ele. E esse moço um dia sai do hospital, todo quebrado ainda, hematoma no corpo ainda, muleta. Ele puxa da perna direita muito, porque foi muito maltratada a perna dele, botou muito parafuso. Saiu de lá andando de muleta. E eu estava no dia que esse moço foi dar testemunho. Ele foi testemunhar de uma coisa muito simples. Sabe o que foi? Eu estava morrendo. E quando eu estava sendo quase morto naquele lugar, eu lembrei da minha mãe cantando louvores a Deus. E eu pensei, Deus, a minha mãe, me dá uma chance. Ele não conheceu o pai. E pediu, Deus, me dá uma chance. A mãe dele era assembleana da antiga. Queria saber como era o teu rosto. Lembra essa? Embora sinta
que era muito lindo, inspirava fé e também confiança. Vai a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita. Quem é da velha guarda aí? O que está na tela, lembra dessa? É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus como Ele é. Ó, você está novo, varão. Você tem quantos anos, varão? Você não tem 60, não? Parece. Por isso que eu cantei. De batismo tem uns 40. Ele ficou lembrando dessa música, Feliciano Amaral, Rosto de Cristo. Ficou lembrando. Imagina o cara todo quebrado, amarrado numa fita, no meio do gasolina, pegando fogo, lembrando de música de Rosto de Cristo. Não, se essa música vier, eu mudo. Não, muda assim, bota a música de viver, não de morrer, não. Eu estava no testemunho, tudo quebrado, servindo a Jesus. Na época do Facebook, seguia ele, testemunhando o que Deus fez na vida dele. O que para alguns era a sua morte, estava se tornando o melhor de Deus para a vida dele. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, o que parece ser o final para você, na verdade é o melhor de Deus se manifestando para um novo tempo na sua vida. Quantas vezes cheguei no leito de hospital e encontrei pessoas que eu achava que ia dali para o sepultamento. Só que não. Deus queria dar uma outra oportunidade, dar um novo tempo. 10 leprosos curados, porque 10 foram curados, mas um foi salvo. Porque os outros 9 tinham mais o que fazer, mas o outro, o samaritano, e falou: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque, sabe-se lá, né? Graças ao teu nome, o Senhor é bom, obrigado. Jesus para e fala: não foram 10, cadê os outros 9? Os 9 foram embora. Você foi curado, mas foi também salvo. A tua fé te salvou. Nós, irmãos, vamos viver milagres da parte do Senhor. Muitos viverão milagres, mas não conhecerão da salvação. Mas com a gente foi diferente. Nós temos os leprosos que voltaram para agradecer. Eu sou o leproso que voltou para agradecer. Eu sou o leproso que de manhã levanto, dou aquela espreguiçada no frio de Curitiba. Jesus está vendo. 6 da manhã, 5 da manhã, Jesus, por que tão frio, Senhor? Mas preguiço, não morri congelado, aleluia. E falo: Senhor, obrigado, porque hoje se levanta mais um ex-leproso que teve a chance de conhecer a salvação. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez um ex-leproso teve a chance de viver o melhor do Senhor. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez um ex-leproso está se levantando. Quando chega em casa no final do dia, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque um ex-leproso está voltando para casa. Sabe o que é maravilhoso na história desses 10 homens? É que Jesus podia passar direto, podia curar um só. Semana passada falei do paralítico do tanque de Betesda. Uma multidão de doentes, Jesus só curou um. Mas Jesus fez uma cura coletiva. Tá todo mundo curado, vai falar para o sacerdote. Sai todo mundo correndo. Um só volta. Irmãos, viver o melhor de Deus não é receber a cura. Viver o melhor de Deus é receber a vida eterna. Viver o melhor de Deus não é porque Ele fez um milagre na minha vida, é porque Ele me restaurou por inteiro. Porque você pode ver o milagre através da mão de um médico, que são sacerdotes da parte do Senhor para ministrar a cura que o Senhor dá autoridade a eles. Mas encontrar a transformação só em Jesus.
Por isso que a gente tem que se apaixonar por Jesus todo dia. Acordar de manhã cedo e falar: Jesus, obrigado, porque eu sou o leproso, que estaria morto pelas minhas iniquidades e pecados, mas volto para dizer obrigado, Senhor. Que chance maravilhosa, que oportunidade singular, que esse homem está tendo, de voltar para Jesus e dizer: Senhor, obrigado, de outros 9 que foram embora. É lindo, irmãos, olhar para a história desses 10 homens, e saber que agora eles vão voltar para casa. 9 vão voltar curado, mas um vai voltar salvo. Imagina agora um leproso chegando em casa, podendo pegar o filho no colo, conhecer talvez o seu neto, abraçar sua esposa, ir numa festa de aniversário, voltar ao convívio social. Ué, o que houve? Você não estava leproso? Lá estava. O que aconteceu? Jesus passou e me curou. Mas tem um samaritano que vai chegar em Samaria. Vai poder pegar o seu filho no colo, vai poder conhecer o seu neto, vai poder abraçar a sua esposa, vai poder voltar ao convívio social, vai poder voltar a ir às festas. E quando falaram o que aconteceu com você, encontrei Jesus. A minha vida foi transformada por inteiro. Fui curado e fui salvo pela palavra daquele que é o autor e consumador da fé. Sabe o que é lindo, irmãos? Não é o que as pessoas falam de que nós éramos, mas é quando as pessoas começaram a ouvir quem nós nos tornaremos e nos tornamos. Porque talvez você seja o menos favorecido da região onde você está. Mas quando Jesus entra na tua vida, tudo se faz diferente. Tudo se faz novo. Eu tenho um testemunho sobre isso bem interessante. Eu estava uma vez chegando na casa da minha mãe. Eu tinha comprado um carro mais novo, estava bonito, de gravata, ia pregar no aniversário de uma igreja. Vivian e Vinícius e Vanessa ficaram na casa da minha sogra. Eu passei na minha mãe. E minha mãe falou assim para mim, eu passei de carro, parei o carro. E minha mãe falou assim, vou comprar um pão na padaria ali. Fui na padaria comprar pão. Encontrei um moço que serviu uma religião que não é a nossa. Ele andava descalço pela religião dele, uma roupa toda esculhambada, prisioneiro daquela religião. A gente foi criado de criança, jogamos bola junto. E aí eu saí lá, ele, beleza, tudo bem, fulano? Tudo bem, um abraço, tchau. Fui na padaria e comprei pão. Quando eu estava voltando, eu estava de roupa de crente, gravata de crente, camisa de crente, calça de crente, sapato de crente, cara de crente. Tinha cabelo nessa época ainda. Pode você ver que tem tempo. O nome desse rapaz era Ronaldo, a gente chamava ele de Naldinho. E quando eu passei no portão, ele, Luiz Wagner, que vida maravilhosa você está vivendo, hein? Falou assim para mim. Quero ver tirar essa onda duro. Irmão, saiu. Eu falei assim para ele, falei assim, Deus é fiel. Aí ele, eu não consigo estar assim igual a você. Saiu. Eu falei assim, mas também servindo a quem você serve, tem que se lascar mesmo. Saiu, irmão. Saiu. Ele era maior que eu, mais forte, mas também, meu irmão, eu correndo sou bom pra caramba. Eu entrei na minha mãe, lanchei, estou no portão, e ele falou assim para mim, cara, você falou um negócio que eu estranho. Ele me esperou. Falei, o que foi, cara? Servindo a quem você serve, tá bom. O que você tem de melhor do que o que eu tenho com quem eu sirvo e quem você serve? Nós nos sentamos no meio-fio, de calça social. Pega a câmera aqui. Eu calça social, gravata, eu sentei no meio-fio com ele. Sentei no meio-fio com ele, assim, Jesus. Agora Curitiba me arrebentou todo. Sentamos, eu e ele. Eu crente, ele se preparando para ser pai de santo. E 5 minutos depois, levantou eu crente e ele convertido em nome de Jesus. Vamos para o culto? Quer ir para o culto comigo? Mas assim, descalço, vamos arrumar uma roupa, você bota a roupa, vamos lá.
Parei o carro na frente da casa dele. Ele desceu, se arrumou correndo, botou uma calça, um tênis, entrou no carro, primeira vez eu estou numa igreja. E eu, pregador, levo o varão comigo. E era uma igreja um pouco do fogo, sabe aquela do fogo assim? Eu falei assim, irmão, tá eu e o diácono Naldo ali, ó. Pensa o cara que mais ficou endemoniado no culto. Era diácono na profecia. Pensa num culto que não teve mensagem. Foi só expulsando demônio. De pernada para cá, rabo de arraia para lá, gravata de porteiro para o outro lado, uma loucura, irmão. Saí suado. O levita tudo parando de tocar. Não toca aí, levita. Não, mas está muito brabo, vai sair tudo. O tempo passou, irmão. Passou muitos anos. Passou uns anos. Primeiro, eu fui no dia do batismo dele. Sendo mergulhado nas águas. Voltando transformado. Depois, fui convidado para ir na formatura de teologia dele, mas eu não pude ir. Por último, fui convidado para pregar no culto de consagração dele como pastor, e eu também não pude ir. Depois, fui convidado para pregar na igreja que ele era pastor, casado, com 2 filhos, recomeçou a sua vida, fazendo uma obra poderosa de evangelização, pregando a palavra de Jesus. O que para mim era só um pão na padaria, para aquele moço era simplesmente viver o melhor de Deus. O que nós carregamos, irmãos? Carregamos o melhor de Deus. E a mão bem alto e diga, eu carrego. Diga mais forte, eu carrego o melhor de Deus. Entenda, meu irmão, onde você chegar e a sua boca abrir, as pessoas serão transformadas porque você carrega o melhor de Deus. É lindo pensar que o Evangelho é transformador, restaurador, reconciliador, renovador. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão, se outros viessem aqui testemunhar, dariam dezenas, centenas, milhares de outros testemunhos. Mas eu digo a você uma coisa, 10 leprosos correndo para o sacerdote e um fazendo um caminho de volta para dizer, Jesus, muito obrigado, vai, a tua fé te salvou. Esse homem está lá em Samaria agora dizendo, sabe quem é Jesus? Esse é o nome que vocês precisam conhecer. Ele me curou, eu era leproso, não sou mais. E melhor do que isso, agora eu sou um servo poderoso dele, porque a palavra dele trouxe o melhor à minha vida. Você pode se colocar de pé, meu irmão, erguer suas mãos bem alto. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você orasse dizendo, Senhor, eu estou aqui pronto para viver o melhor do Senhor na minha vida. Eu estou pronto para viver o melhor do Senhor na minha história. Eu estou pronto para viver o melhor do Senhor em toda a minha caminhada. Seja apaixonado por Jesus. Não se preocupe com o que o mundo te oferece, com o que a vida te oferece. Se preocupe só com o que Jesus tem para oferecer a você na sua caminhada. Erga a sua mão bem alta, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos orar nessa noite e declarar que estamos prontos para viver o melhor tempo da nossa vida em todas as áreas, nas finanças, na família, nos relacionamentos, na saúde, no nosso interior. Deus, estamos aqui crendo de que podemos sair daqui para viver o melhor do Senhor em nossa vida, no nome de Jesus. Eu queria orar com você, eu queria orar também por você. Se você, meu irmão, precisa viver algo melhor do Senhor na sua vida, eu não sei como você está vivendo, eu não sei de que forma você está, talvez como um dos 10 leprosos, mas você quer hoje recomeçar uma caminhada em Deus e voltar a viver o melhor do Senhor. Eu quero dar para você uma oportunidade de vir até o altar do Senhor como aquele leproso fez, e dizer, Senhor, eu estou aqui, porque eu creio que eu vou viver o melhor do Senhor na minha vida. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente vai orar com você, a gente vai abençoar você. Queremos ministrar sobre a sua vida um tempo de oração. Então, se você é essa pessoa que precisa viver o melhor de Deus nesse tempo, vem aqui à frente, vamos orar contigo. Queremos orar com você, queremos orar pela sua vida. Os intercessores já podem se posicionar para a oração. Vamos orar por você, declarar que o melhor do Senhor está se movendo e viveremos o melhor do Senhor em nossa trajetória. Vamos cantar, pode vir à frente para a gente cantar. Eu queria convidar você a orar, se apresentar ao Senhor, apresentar sua dor, seu motivo de clamor. Senhor, nós te pedimos que nessa noite saímos daqui na certeza de que é possível viver o melhor do Senhor.
e de que o Senhor nos tem preparado para um novo tempo, uma nova história, um novo começo e uma nova era, onde viveremos e veremos o quanto o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra em nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Vá para sua casa em paz. Nós temos, embora temos retiro de casais sexta-feira, teremos culto de libertação sexta, culto da juventude sábado. Deus te abençoe. Vá em paz. Abrace 3 pessoas. Abençoe esse irmão. E saia dizendo: a poder em teu nome, Jesus.